Fala, massa atleticana! Sim, o nosso Galão da Massa classificado para cima dos Urubus. É para toda a mídia aí, o Flamengo era o favorito e o Atlético calou todo mundo, se classificando aí para o melhor elenco do Brasil. Não tem essa não, o Galo jogou com a faca nos dentes. Jogou muito melhor, claro, no segundo tempo, mas mostrou a sua força dentro de casa. E o nosso goleirão, o Everson, mais uma vez se consagra. Então, bora pro corte aí, falando muito dessa grande vitória do nosso Galão da Massa. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva e deixe o seu like. Bora tocar o vídeo, rapaziada. E a gente começa o Sport Center falando da classificação do Galo. Flamengo eliminado nos pênaltis. Marcela, Rafael, vambora, boa noite. Fala, Mota, vamos embora. Boa noite pra você, boa noite pros fãs de esportes, boa noite pro André Kfouri e também pro Gustavo Zupac. Vamos falar da eliminação do Flamengo na Copa do Brasil nos pênaltis. Conseguiu vencer por 1-0, mas não foi o suficiente para, pelo menos, já levar a classificação para as quartas de final. Foi pros pênaltis e aí, André Kfouri, não deu para o Flamengo. Entra naquela história também de que poderia ter feito mais nos 90 minutos. Mas o Galo jogou muito bem no segundo tempo, André. É isso que eu ia acrescentar ao seu comentário, Marcela. Boa noite, Felipe e Gustavo. Uma ótima noite a todos. O jogo de hoje não foi uma daquelas partidas que a gente comentou no início da semana, como a última atuação do Flamengo no Campeonato Brasileiro, em que há um marasmo depois que o Flamengo abre o placar e se coloca em vantagem e permite uma série de ações ao adversário, perde confiança, acaba desperdiçando a vitória também. No jogo de hoje, o que a gente viu foi, depois de um primeiro tempo em que o Flamengo levou vantagem na maior parte do tempo, o Atlético elevou seu nível de jogo, especialmente depois do intervalo. Embora o Flamengo tenha aberto o placar numa jogadaça do Cebolinha, primeiro um grande passe, né? E depois uma jogada individual maravilhosa do Cebolinha, foi um jogo, nessas atuações repetidas que a gente tem visto entre essas duas equipes, o melhor deles, né? Nesses últimos confrontos diretos entre Flamengo e Atlético Mineiro. O de hoje foi, na minha opinião, bem melhor do que os anteriores. Sim. E o Atlético, no segundo tempo, bola na trave como essa do Scarpa, outras oportunidades, o Hulk quase fez um gol de letra, a bola desviou no Samuel Lino e ficou um pouco menos difícil para o Rossi pegar. Esse lance aí, ó. A bola desvia, diminui um pouco, né, a velocidade e o Rossi consegue pegar, evitando o gol do Atlético Mineiro. Mas nos pênaltis, a gente viu, de novo, um goleiro que já teve momentos de desgaste com a torcida do Atlético, se dedica, é muito profissional. Outro dia, não faz muito tempo, chorou ao vivo no ar, falando sobre as críticas que ele recebe, o fato de não ter ainda, né, naquele momento, convencido o torcedor do Atlético, mas em cobranças de pênaltis recentes, na Copa Sul-Americana e agora na Copa do Brasil, o goleiro do Galo fez a sua parte duplamente, né? Foi muito bem. O Galo está classificado com merecimento na Copa do Brasil, lá no YouTube. Fala, Zupa, tudo bem? Boa noite. O Everson, o herói, mais uma vez, pegou fez o gol decisivo, o Wallace Ian perdeu dele. É isso. Um abraço a todos, um abraço à Fã de Esporte, em especial ao atleticano que está com a gente, imagino. O rubro-negro também está, lamento pela eliminação. Foi um duelo, assim, do tamanho da rivalidade, né? Especialmente para os atleticanos. Sempre digo que é uma rivalidade muito grande, mas ela é bem maior do atleticano para o rubro-negro do que o contrário. Então, para o atleticano, é muito significativo vencer o Flamengo, eliminar o Flamengo de uma Copa do Brasil em uma disputa de pênaltis com toda essa carga dramática. De fato, foi assim, a gente viu os outros dois jogos entre as duas equipes, o primeiro da Copa do Brasil e o do Campeonato Brasileiro, jogos muito táticos e muito travados. O Galo conseguindo anular o Flamengo, e o Flamengo tentando, e o Galo com contra-ataque, ora aproveitando, ora não aproveitando. Hoje foi um jogo diferente. Foi um jogo em que no primeiro tempo o Flamengo conseguiu jogar, e no segundo tempo o Galo se viu obrigado a jogar e foi pro jogo, né? O Galo poderia ter empatado o jogo nos 90 minutos e poderia ter resolvido o jogo no tempo normal, e seria algo justo pelo que foi o segundo tempo. Mas não foi assim que a história escreveu, e de fato nos pênaltis era uma disputa, e a gente até conversava nos bastidores, na redação, no camarim, acompanhando, se preparando para o programa Vem dos Pênaltis, que era uma disputa de dois goleiros que são especialistas na missão de tapar penales, né, de defender pênaltis, o Agustín Rossi e o Everson. Cada um pegou um.
A questão é que o Flamengo errou 2 porque o Wallace bateu na lua, bateu mal. Logo o Wallace, que foi um personagem da polêmica do primeiro jogo. Mas a gente tem que falar da classificação do Galo, a gente tem que falar da figura do Everson, como ele constrói a sua história no Galo. Eu me lembro, eu estava na semifinal da Libertadores, eu estava em Buenos Aires para Galo e River, e depois que o Galo elimina o River, o dia seguinte tem uma coletiva do Vitor, diretor de futebol do Galo, né? CEO do futebol do Galo. E o Vitor fala que ele já... O Vitor, hein? São Vitor, né? Ao lado do Reinaldo e do Hulk, os 3 maiores da história do Galo. O Vitor falava que, olha, eu já coloco o Everson no patamar dos maiores goleiros do Galo, junto, assim, comigo, com o Tafarel, com o João Leite. O Galo tem 4 goleiros históricos. João Leite, Tafarel, o Vitor e o Everson, né? A gente não sabe o que vai ser a Copa do Brasil daqui por diante, mas hoje, mais uma vez, ele contribuiu numa disputa de pênalti, pegando e fazendo para colocar o Galo nas quartas de final com justiça. Um belíssimo confronto, taco a taco, muito pau a pau, e o detalhe definiu. O detalhe é o Everson e o Wallace que vai quebrar. E eu quero ouvir você, André, porque vamos lá, a gente sempre que coloca o Flamengo em qualquer discussão, qualquer emparelhamento, a gente fala, não necessariamente ele vai ser tratado como favorito em qualquer confronto, mas, pelo menos em contexto sul-americano, ele não será colocado como azarão em nenhum. O tamanho do... Assim, é o que diz o Pac, a gente não sabe o que isso vai desencadear lá na frente. O Galo pode cair nas quartas, legal, sim, isso acontece. Mas hoje em dia alguém enfrentar o Flamengo e eliminar virou um feito, virou uma coisa grandiosa. Como é que você vê esse feito e o que ele pode gerar de desdobramento pro Atlético? Pro Atlético ou pro Flamengo? Não, pro Atlético. Foco na força da classificação do ponto de vista do Atlético, é um resultado maravilhoso pensando no que tem acontecido internamente, né? Não faz muito tempo, 2 semanas, em que houve a questão... dos jogadores tomando atitudes, né, até ameaçando entrar na justiça contra o clube, gente que tomou essa providência, né, como o Rony, e depois voltou atrás, convencido que foi pelas pessoas que comandam o futebol do Atlético Mineiro. E aí teve aquele jogo estranhíssimo contra o Bucaramanga, na Copa Sul-Americana. O Atlético perdeu em casa, se classificou nos pênaltis, porque tinha ganhado fora. E... aparentemente, a situação do ponto de vista da entrega dos jogadores e da condição, né, psicológica deles para fazer o seu trabalho melhorou. E um resultado como esse prova que melhorou e avisa que vai melhorar, né? A tendência é essa, porque time por time o Flamengo é superior ao Atlético. E o resultado de vitória do Atlético Mineiro no Maracanã na abertura desse confronto foi um resultado que surpreendeu todo mundo, né? O Atlético e o Flamengo se classificar, o Atlético ou o Flamengo se classificarem nesse confronto, são resultados totalmente normais. O Flamengo é um time melhor do que o Atlético Mineiro. Ele deveria ser considerado o favorito teórico. O futebol mostrou outra coisa. Depois de resultados iguais, disputa de pênaltis, as coisas são assim mesmo. Aí nós passamos a ver uma disputa entre cobradores e goleiros, e entre cobradores e seus nervos. E acontece, né? De gente que é muitas vezes confiável para cobrar pênaltis e falhar na hora da decisão. Do ponto de vista do Atlético, além de uma classificação que vale muito em termos econômicos, e ninguém pode falar que o aspecto econômico não é importante no atual momento que o Atlético Mineiro vive, do ponto de vista do Flamengo, é sem dúvida o momento mais tenso do período do Felipe Luiz como treinador. Ele já vem sendo criticado pela forma como o Flamengo está atuando nesse momento. As coisas são muito rápidas, né? O dinamismo do futebol e tal. No Mundial, que não faz muito tempo, ele recebeu muitos elogios. Desde então, as críticas têm ganhado muito terreno, muito espaço, pelo fato do Flamengo só ter teoricamente um jeito de jogar, não conseguir confirmar vitórias que ele deveria ser capaz de alcançar. E agora essa eliminação é um baque na temporada, embora institucionalmente as declarações sejam no sentido de priorizar o Campeonato Brasileiro, claro, Copa Libertadores, mas uma eliminação assim cedo, né, relativamente cedo na Copa do Brasil, independentemente de ser
para um grande do futebol brasileiro, é uma coisa que gera consequências, haverá repercussões, sem dúvida alguma. Pois é, daqui a pouco quero falar também sobre as escolhas dos batedores, inclusive o último batedor, que é o Wallace Ian. Valeria a pena mesmo colocar o garoto, o menino, para bater esse último pênalti? O Wallace Ian, que estava um segundo tempo nervoso, não jogou bem um segundo tempo, e vamos discutir sobre isso. Antes, deixa eu colocar as estatísticas dessa partida do Flamengo contra o Atlético e Flamengo lá na Arena MRV, para falarmos um pouco mais da capacidade do Galo também de, mesmo com um gol na desvantagem, vendo que o jogo poderia ir para os pênaltis, conseguir manter a calma e melhorar no segundo tempo. Bom, posse de bola, 47% a 53% para o Flamengo, finalizações 18-17, finalizações no alvo 6-3, grandes chances 6-4 para o Flamengo, ações na área rival 25-29 e escanteios 3 para o Galo e 5 para o Flamengo. Bem equilibrado, Zupa, né? pode ser essa classificação em cima do Flamengo, da maneira como foi, ao lado da torcida, eles todos muito emocionados com tudo que aconteceu, os jogadores também sentindo essa energia. Pode ser a virada de chave da temporada do Galo? Pode. A gente falou sobre isso ontem. Eu alertei aqui, não é nada sobre adivinhação, não, é só sobre como as coisas talvez aconteçam de uma forma repetida com alguns personagens. O Cuca trabalha no caos. E o Atlético viveu o caos há 2 semanas. O fundo do poço dos últimos anos na relação jogadores-instituição, depois torcida-jogadores. E hoje essa semana teve encontro, né? A torcida lá. É nesse ambiente mais caótico possível que o Cuca costuma encontrar o seu habitat mais confortável. E o Galo vai tomando corpo. Ainda que não vá jogando brilhantemente, mas é um time que, por exemplo, nesses jogos, ele está se defendendo muito melhor. Nos jogos contra o Flamengo, nos 3 jogos contra o Flamengo, o Galo se defendeu muito bem. Assim, esse time tem uma questão que me incomoda ainda, que é uma dificuldade, embora tenha bons jogadores no ataque, né? O Rony é bom jogador, o Scarpa é um bom meia, o Coelho é bom jogador, tem o Júnior Santos no banco e tal, mas esse time tem uma dificuldade de definir os lances. A organização ofensiva, ela pode até existir, mas a definição ela tem dependido quase que exclusivamente do Hulk. E isso é muito ruim, né? Então o Galo se defendeu muito bem nos 3 jogos contra o Flamengo, brigou, batalhou, competiu, mas definiu mal. Poderia ter definido no jogo do Campeonato Brasileiro, o Rony não aproveitou. No jogo da Copa do Brasil, o Coelho aproveitou. E hoje o time teve volume no segundo tempo, mas não encontrou a finalização clara. Dependeu do Hulk o tempo inteiro. Mas pode ser virada de chave, porque o Cuca trabalha no caos. E foi a partir do caos que ele começou a fazer esse time crescer. Por quanto tempo isso vai durar? Não sei. Mas pode ser virada de chave? Pode. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês, falando muito dessa grande classificação do nosso Galão da Massa. Pra muitos aí, o azarão, quando saiu o sorteio, colocaram que o Atlético não daria nem pro cheiro do Flamengo. No primeiro jogo contra o Flamengo pelo Brasileiro, o Galo jogou muito bem. Teve a oportunidade de empatar com o Rony, mas não aconteceu, infelizmente. E o Flamengo não foi tão bem. Conseguiu a vitória numa bola parada. Enfim, jogamos com muita garra lá no Maracanã, mostrando a força, marcando em cima. E graças a essa marcação lá em cima, o Atlético conseguiu o gol. Hoje a gente tomou esse susto, acabou tomando um gol no primeiro tempo, que não foi tão bom, é claro, verdade, do Atlético. Mas no segundo tempo, meu irmão, o Atlético equilibrou a partida, você viu aí nas estatísticas, um jogo muito equilibrado. Tivemos oportunidades aí com o Scarpa, com o Hulk, de matar, sem precisar ir para os pênaltis, mas quis o destino que os pênaltis fosse decidido mais uma vez pelo nosso herói, o nosso goleirão Everson. Mais uma vez, tirou um pênalti, claro que o Ian, que estava muito marrento no jogo, se lascou. E o Everson faz o último gol novamente, consagrando a classificação do Galo. Para muitos, o Galo azarão entrou e mostrou sua força. Agora, quero falar um pouquinho sobre o que o Zupac comentou. Cara, ele falou sobre o Cuca, que o Cuca se destaca em momentos de caos.
Isso aí, rapaziada. Ele realmente falou no vídeo ontem, eu trouxe aqui no corte pra vocês da escalação. E o Cuca, lá no Santos, o melhor momento foi em crise. Então, a crise que o Galo viveu aí praticamente há uma semana atrás, um pouquinho mais, né? Serviu de motivação para o Cuca conseguir ajustar essa equipe. Então, o Cuca, mais uma vez, tirou o coelho da cartola como treinador e como um psicólogo. Foi sim um psicólogo desse grupo, um grupo que estava quase rachado. Uns entraram na justiça, outros reclamando de quem entrou na justiça. Meu irmão, o negócio estava feio. Mas o Cuca sabe o que é o Galo. Já ama essa camisa há muitos anos. Conseguiu mostrar para todo o Brasil a força desse elenco. Claro que chegou os reforços agora. Ele tá melhorando essa equipe, mas o Scarpa lá pela esquerda se deu muito bem. Aí o Arana, Scarpa foi para a esquerda, o time não caiu de produtividade, foi para frente, foi para cima. Um jogo ficou aberto, ficou um jogo franco. E sim, o nosso Galão da Massa consagrou essa vitória, essa classificação para cima do Flamengo. Que é por muitos aí falando que é o melhor time do Brasil. Ah, tem o elenco mais caro do Brasil, eu acho. Mas ter o elenco caro não quer dizer nada não, rapaziada. Então, o Galo hoje mostrou que a qualidade técnica dos nossos jogadores e do nosso técnico, que fez total diferença. Irmão, o Cuca é infinitamente melhor do que o Felipe Luiz. Está começando a carreira, enfim... Quem sabe vai se dar muito bem. Mas aqui quem manda é o Cuca, é o Galo e classificação para o nosso Galão da Massa. Eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final. Qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado? O que você concorda, o que você discorda? Deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito aqui no canal, dá aquela força, vai lá, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo. E deixe seu like. Ajuda demais esse vídeo chegar para muito mais atleticanos, quando você deixa o like. Se você puder hypar esse vídeo, ajuda demais no meu trabalho. Fico aqui o dia inteiro procurando notícias, informações do nosso Galo para trazer em primeira mão aqui no seu Jornal do Galo. Valeu, rapaziada, um grande abraço.